Fala, gente. Falar hoje aqui da poeta Juana Inês de la Cruz, que a editora Machado está lançando uma coletânea da poesia selecionada dela. E quem é essa figura, né? Ela nasceu em 1648, mais ou menos, mais de 350 anos atrás, considerada uma expoente do siglo de ouro, do século de ouro da literatura de língua espanhola, né? Nasceu no México, era filha bastarda de uma crioula, ou seja, nascida na América de pais espanhóis, e de um fidalgo basco, né? E teve uma vida incrível, bastante improvável, digamos assim. Ela teria descoberto o estudo na biblioteca do avô, que ela frequentava meio escondida, assim. Então ela era mestiça e autodidata e uma filha bastarda numa época em que as mulheres não podiam determinar a sua própria vida, né? Ela acabou, inclusive, ela disse que acabou optando por uma vida monástica, para poder estudar e escrever, né? Se ela casasse, achava que não poderia fazer isso. Então, ainda adolescente, com 16 anos, ela começa a impressionar a corte local da Nova Espanha, ganhando a afeição de algumas mulheres nobres que se tornam muito importante para a vida dela. Tem gente até acha que teve um caso com uma ou duas dessas mulheres, mas enfim. E graças a uma delas, ela foi publicada na Europa e ganhou muita fama ainda em vida, assim, ainda nova. E depois de um período com as Carmelitas, aos 21 anos, ela acaba entrando na Ordem dos Jerônimos, né? Depois desse período sendo uma dama de corte, basicamente. E essa fama que ela vai ganhando também incomoda muita gente, umas figuras conservadoras que não, enfim, gostavam dessa ousadia dela, digamos assim, e acabam publicando uma resposta que ela escreve a um sermão do Padre Vieira, né, o Padre Vieira da língua portuguesa, que foi chamada essa resposta dela de carta atenagórica, e ela não intencionava publicar, mas uma pessoa acaba publicando, e na verdade com uma intenção de fazer mal a ela. É, um padre com pseudônimo feminino, Filoteia de la Cruz, critica o fato da Juana estar escrevendo, estudando, etc. Mesmo a resposta da Juana ao padre Vieira sendo muito respeitosa, ela foi considerada ousada demais, causou muita polêmica. A Juana Inês de la Cruz então escreve uma resposta à Filoteia de la Cruz, que na verdade é esse padre, defendendo o direito das mulheres de estudar, de escrever, e essa resposta é um documento proto-feminista, digamos assim, né, extraordinário, claro que não nos moldes do feminismo moderno, mas defendendo dentro dos ditames da igreja, etc., que a mulher podia assim, estudar, e que isso não era contra as ideias e tal. E diz, entre outras coisas, que o Aristóteles teria sido um pensador ainda maior se tivesse tido que cozinhar enquanto produzia o seu pensamento, que é uma coisa que parece já antecipar as discussões de trabalho reprodutivo, né, recentes, etc. Mas enfim, depois dessa polêmica, ela é proibida de continuar escrevendo, estudando, e ela acaba morrendo pouco tempo depois. É difícil não achar que isso certamente não fez bem para a saúde dela, digamos assim, mas ela morre numa epidemia em 1695, ainda bem nova. E apesar dessa fama extraordinária que a Juana tem, considerada por muitos assim, a grande poeta do México, etc., ela foi muito pouco traduzida no Brasil. Fruto dessa desconexão criminosa que a gente tem com o resto da América Latina, talvez, né? E que já foi menor, né? Acho que na época da própria Sor Juana tinha uma conexão grande com Portugal, espanhol e português se misturavam muito mais, né? Camões escreveu em espanhol, o Góngora chegou a escrever em português, é uma coisa que o Horácio Costa, professor da USP, comentou no lançamento que a gente fez desse livro em São Paulo. E além de umas traduções do Manuel Bandeira, tivemos só uma coletânea que foi publicada pela editora Numinuras nos anos 80, que tem muitos méritos, traduzido pela Teresa Cristófani Barreto e a Vera Mascarenhas, a prosa e a poesia. Então, essa aqui é apenas a segunda obra coletânea a ser publicada da Juana Inês no Brasil, que me parece até absurdo, considerando que é uma língua próxima, que é uma grande, grande poeta. A gente tem, na verdade, em edição a obra do Otávio Paz, que foi reeditada da editora da UNB pela Ubu, e não tem nada dela, não tinha nada dela, né, em edição, então a gente está muito feliz de trazer. E a gente espera que mais editoras com mais estrutura que a gente se animem de publicar, porque ela tem muita, muita coisa que vale a pena ser publicado. Como que é a poesia dela, né? O Otávio Paz descreve ela como a última poeta barroca e uma espécie de profetisa da poesia moderna. E, de fato, assim, a Juana Inês tem uma obra muito vasta, que vai desde poemas de amor, poemas devocionais, poemas burlescos, vilancicos, que eram para ser cantados em público, autos sacramentais, peças de teatro, tem uma grande diversidade. E ela, formalmente, ela sai de dentro daquela contorção sintática, aquele jogo de opostos e contrastes que associam muito ao barroco, né? Assim como a poesia de Góngora e Quevedo, né, como Calderon, outras vozes muito importantes, que dizem, em grande medida, que ela é imitável. Ela mesma diz que imita o Góngora num poema, mas ela não só imita, né, ela dá a sua própria torção a essa sensibilidade, ela transforma esse jogo de luz e escuridão na sua própria coisa, mais mística, com uma graça, enfim, pitagórica quase nas coisas, muito aguda, muito ambígua, com suas próprias fendas, assim, incorporando inclusive elementos
da oralidade local em alguns poemas, chegando a escrever um poema com texto de Nahuatl, uma língua pré-colombiana da sua região natal, que ainda tem vários falantes de suas variantes e tal. E o Primeiro Sonho, né, que é um poema que está na edição de 89 do Luminous, que como já tinha sido traduzido, a gente não botou ele de novo aqui, mas diz um passarinho que você consegue encontrar um PDF da tradução no Google. É, esse Primeiro Sonho é o único poema que ela disse que escreveu para ela própria, né? Que não foi por encomenda, para agradar algum outro gosto, digamos assim. Então acaba sendo uma espécie de chave que a gente pode ter para essa voz tão misteriosa e que a gente, né? Como muitos poetas dessa época, é difícil saber o que ela realmente achava de uma coisa. A poesia não tinha essa cunho tão individualista que veio a ganhar com a modernidade mais tardia, com o romantismo, etc. Então a voz dela acaba tendo essa potência muito misteriosa e esse poema, que é o único poema da voz dela intacta, digamos assim, é um poema muito estranho, muito misterioso, extraordinário, assim, especulativo, metafísico, super. E é um dos meus poemas compridos favoritos da história do mundo que eu já consegui ler, enfim. Ele é influenciado pelo hermetismo, pela egiptologia totalmente amalucada do Athanasius Kircher, esse cara que achava que tinha decifrado os hieróglifos, que fez uma parafunda ali de hermetismo, de neoplatonismo e tal, mas na verdade ele não tinha decifrado os hieróglifos egípcios, mas em base um pouco da interpretação que ele fazia dessas coisas, o poema da Juana Inês escreve essa alma que tenta alçar um voo supralunar durante o sono, durante a noite, e acaba, no fim, acaba despertando e tal. E ela, assim como a obra desse Kircher, que a influenciou, o poema dela parece misturar platonismo, hermetismo, mitologia grega e egípcia, faz uma barafunda sincrética muito original, estranha e tal, que alguns, assim como, sei lá, o próprio Otávio Paz, pode parecer uma coisa um pouco desajeitada na sua estranheza, mas eu acho que tem mais força por isso, enfim. Mas então o Otávio Paz também entende que seria uma alegoria do fracasso do conhecimento, que no final dessa revelação seria uma não revelação, uma coisa que ele entende como muito moderna, antecipando Mallarmé, enfim. Enfim, já falei bastante, eu só quero ler agora dois poemas curtinhos aqui dela, para vocês sentirem um pouco do drama e quem sabe se animarem a ler o livro. Eu vou tentar ler aqui em espanhol, apesar de não saber em espanhol, mas enfim, vocês perdoem qualquer tosqueira da pronúncia, porque eu acho que, enfim, fica mais legal. Esse se chama, é o número 152, outro soneto a la esperanza. Verde en beleza de la vida humana, loca esperanza, frenesi dorado, sueño de los despiertos intrincado, como de sueños de tesoros vana. Alma del mundo senectud lozana, decrépito verdor imaginado, el hoy de los dichosos esperado, de los desdichados el mañana. Sigan tu sombra en busca de tu día, los que con verde vidrios por antojos, todo lo ven pintado a su deseo. Que yo, más cuerda en la fortuna mía, tengo en entrambas manos ambos ojos, y solamente lo que toco veo. Esse aqui chama De Amor e de Discreção. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagem del hechizo que más quiero, bela ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si el alimán de tu gracia es atractivo, sirve mi pecho de obediente acero. ¿Para qué me enamoras lisonjero, si has de burlarme luego fugitivo? Mas blasonar no puedes satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, pouco importa burlar braços e pecho, se te labra prisión mi fantasia. É isso. Valeu, gente. Leiam Juana Inês, esse cara é foda.